Então, aí, primeiro a gente vai definir um pouquinho o que que é sentido, né? O pessoal lá do fundo não vai me ver, que eu sei que eu sou muito alto, mas aqui está melhor. É o seguinte, se você vai para uma estrada, a estrada te dá a direção, mas o sentido é você que escolhe. Se você vai para um lado ou você vai para o outro, não é? É como se a vida fosse a direção. E aí, uma vez na estrada, a gente vai escolher o sentido. E cada um tem o seu sentido. Alô? Pronto. Aí é o seguinte, eu sempre tive uma coisa na minha cabeça que é assim. Às vezes a gente acha que não está perdido e está. E às vezes a gente acha que a gente não está perdido e está. Não é? Então é o seguinte, você está no meio de uma jornada, no meio de um caminho. Se você não sabe de onde você saiu, você está perdido. Ou se você sabe de onde você saiu, mas você não sabe onde você quer chegar, você também está perdido. Você tem que sempre saber de onde você veio e aonde você quer chegar. Se você não tiver essas duas respostas bem claras na sua cabeça, você está perdido. E se você está perdido, você está sem sentido. Você não sabe para que lado você tem que ir, qual é a orientação que você tem que seguir, mesmo que você tenha uma direção, porque a vida sempre vai te dar uma direção, mas quem escolhe o sentido é você. Tá? Então, a ideia inicial é essa, né? E que vida que nós estamos falando? Da vida eterna ou da vida encarnada? Quer dizer, na verdade, a vida encarnada é um capítulo da tua vida eterna. Então, o sentido da vida eterna é evoluir, não é? A gente se aperfeiçoar, para um dia a gente não precisar mais sofrer, no dia em que a gente aprender e que a gente tiver consciência, né? Atingir a perfectitude, que é uma palavra que eu não achei no dicionário, mas tem nos textos espíritas, ou seja, você é perfeito, mas não é Deus, né? Então você é a perfectitude. Então a gente nunca vai ser Deus, nós somos criados por Ele, não tem como a gente ser Ele. Mas a gente tem em nós a potencialidade de aprendizado para que a gente consiga nos aperfeiçoar até um nível de conhecer tudo o que é. Esse nível é a perfectitude. É quando eu vou estar face a face com Deus. Quando eu vou ver, vou poder perceber a onipotência, a onisciência divina. E cada vida é uma etapa, é um capítulo desse aprendizado. E na vida encarnada, quais são os objetivos? Os mesmos. Já que a vida encarnada é um capítulo da vida eterna, a gente tem os mesmos objetivos, ou seja, o aprendizado, o aperfeiçoamento, a perfectitude. Só que na vida encarnada, a gente tem uns obstáculos imediatos, etapas menores a serem vencidas. Quer dizer, eu tenho essa perspectiva de futuro, mas é uma perspectiva que está ainda longe da gente. Não é? Eu não sei se eu estou sendo meio pessimista, eu não sei como é que vocês pensam nisso, mas, ou se eu estou sendo otimista, mas eu acho que, assim, em termos de espírito, eu sou um pré-adolescente. Eu não sei como é que vocês se veem. Fala, esse é um espírito velho. Não sou velho. Né? Eu sou um pré-adolescente, porque eu estou começando a tomar consciência do que realmente faz diferença. Eu estou começando a perceber o que é importante. Estou começando a ter uma noção. Não é? Eu não sou nem aquele insciente, nem sou o onisciente. Eu estou ali mais ou menos do meio para trás, ou no meio querendo ir para frente. Certo? Dentro desse processo de tomada de consciência, esses obstáculos imediatos são os que me ocupam nesse instante. Então, apesar da gente estar aqui no carnaval, falando de Jesus, se preocupando em se aperfeiçoar como espíritos, quando a gente sai daqui, na quarta-feira não, mas na quinta-feira, quando você levantar de manhã, com o que você vai estar preocupado? Pagar as contas, né? Fazer comida, se lavou a roupa, se não lavou a roupa, se pôs gasolina no carro, né? No trabalho que você vai fazer. Ou seja, a gente cai na vida mundana mesmo, é o nosso dia a dia, que a gente tem que resolver, é isso aqui. Fala assim, não, então, eu vou superar isso, eu vou transcender.
Tá, você transcende à noite, quando você vai fazer uma prece, você transcende no feriado do carnaval que você veio no MIEP, mas no dia a dia você está ali, e é onde você gasta energia. A gente gasta muita energia nessas coisas que são os obstáculos imediatos. São etapas menores a serem vencidas, mas que a gente, ou querendo ou não, a gente vai ter que resolver isso aí. Querendo ou não, eu tenho que comer, porque eu estou encarnado, eu tenho que ir no banheiro, eu preciso escovar o dente, eu preciso cortar o cabelo. Não tem jeito, eu estou encarnado. Não é? Agora, o problema é que, para a maior parte das pessoas, isso se transforma em tudo o que é. Se transforma numa realidade absoluta. E a gente esquece de que isso é apenas um detalhe da caminhada. Necessário, fundamental, mas é apenas um detalhe. Que o mais importante não está ali. Não está na roupa nova que eu vou comprar, no carro novo, no emprego, no dinheiro, em cortar o cabelo. Não, o mais importante está, como é que eu estou comigo mesmo? O que é que eu sinto quando eu levanto de manhã? O que é que me tira da cama de manhã? Quando eu levanto de manhã, eu estou feliz ou eu estou triste? Eu lembro de Jesus quando eu levanto de manhã, eu faço uma prece. Quando eu vou dormir à noite, eu estou bem? Eu consigo me acalmar? Ou eu estou angustiado, ou eu durmo com a minha cabeça funcionando a 2.000 km/h, pensando em tudo que eu vou ter que fazer no outro dia. Isso aí é que é o mais importante e que a gente acaba menosprezando. Então, às vezes eu fico pensando assim, né? Eu já ouvi gente falar assim, não, eu estou velho demais para isso. Hã? Como é que é? Você está velho demais? Velho demais em qual vida? Velho demais em qual momento? Então, assim, você precisa reencarnar. Já é ruim, porque a gente esquece disso. Mas nascer é que é uma droga, morrer é tranquilo. Quando você desencarna, tem festa do outro lado, todo mundo, ele voltou. Quando vai avisar na sua casa, lá no plano espiritual, que você vai reencarnar, aí é luto mesmo. Putz, o cara vai encarnar, ai meu Deus, vai ter que nascer, não é? Aí nasce, aí o que é nascer? Não é uma droga? Você fica lá, chora porque alguém tem que te dar comida. Aí você faz cocô na fralda, alguém tem que te trocar. Não é assim? Aí depois você vai ter que aprender a andar, você vai ter que aprender a comer, você vai ter que aprender a fazer tudo. Uma vez a minha avó estava desencarnando, meu filho tinha 4 anos, meu mais velho, e eu levei ele para conhecer ela antes dela desencarnar. E ela estava bem ruinzinha já, aí eu me despedi dela, e na hora que nós saímos eu expliquei para ele que ela ia morrer, e que ela ia desencarnar, e que ela ia para o céu, ia ficar um tempo lá, depois ela ia voltar. Passou uns dias assim, ele veio me perguntar, pai, o que aconteceu com aquela avó? Eu falei, ela foi para o céu, filho. Aí ele falou assim, e ela vai voltar? Eu falei, vai. Mas como é que é essa história dela voltar? Ela vai ter que nascer de novo? Eu falei, vai. E ela vai ter que aprender a andar, vai ter que ir na escola, tudo de novo. Eu falei, ele, putz, pai, dá trabalho isso, hein? E dá mesmo. Aí você nasceu, você tem que mamar, você dorme, você acorda, tem cólica. Aliás, nascer é uma droga, né? Porque seu pulmão está colabado, na hora que expande, o pulmão arde pra caramba. Você estava lá no quentinho, só ouvindo o coração da sua mãe, né? E as vozes assim, só... Não é assim? Aí de repente você sai, está tudo frio, alguém esfrega as tuas costas, se não vai dar um tapa na sua bunda, aí alguém coloca lá um negócio no seu nariz para aspirar o muque. Bem-vindo, né? Bem-vindo. E a gente não quer morrer depois, a gente acha que aqui é que é legal. Tem dor, tem ácido lático, né? Você não faz ginástica, você tem dor, você faz, tem dor também. Não é assim? E a gente acha que é legal, a gente não quer ir embora, né? Aí você cresce, vai aprender tudo, aprende a andar, cai, bate a cabeça, não é? E todo mundo fica lá torcendo. Depois você tem que aprender a escrever, tem que aprender a ler, tem que aprender as cores, tem que aprender o idioma, a língua, não é? E aí você tem que aprender que nem sempre as pessoas que estão do seu lado são legais. Você vai aprender que elas gostam de falar mal de você. Você vai aprender que elas querem sempre alguma coisa que você tem, não é? Aí você, se quiser aprender a andar de bicicleta, né? Hoje em dia a molecada não aprende mais, ninguém gosta de andar de bicicleta. Aí chega a pior época da sua vida, você vira o aborrecente,
Aí você já não sabe mais quem você não sabe mais qual é a sua identidade, aí você se associa a um monte de gente que usa a mesma roupa que você, para que você pegue emprestada a identidade deles, não é? Aí você começa a perceber que nem todos os caras são legais, e você decide que você quer ser alguém na vida, e agora é a hora de eu estudar para o vestibular, hoje é o Enem. Né? Aí eu vou lá e perco grandes momentos, períodos da minha vida estudando, aí eu escolhi fazer medicina. Agora eu entrei na faculdade de medicina, está tudo bem. Bom, aí que começou o calvário, né? Porque tinha que estudar de manhã, de tarde e de noite, porque as provas eram muito difíceis, porque eu não conseguia passar, porque era um estresse danado, porque eu ia aprender a medir a pressão, eu tremia. Eu ia aprender a dar injeção, eu tremia. Eu ia aprender tudo é difícil, tudo é uma pressão enorme em cima da sua cabeça, né? Mas você vai lá e consegue. Aí você se forma, agora está tudo bem, está nada. Você tem que fazer residência, porque a faculdade não te ensinou a ser médico. Você tinha aquela história, não, ser médico é legal pra caramba. É nada. Né? O médico não sabe nada, ele é igual você, só que ele está sob pressão, porque ele aprendeu um monte de coisa que ele quer pôr em prática, mas nem sempre ele consegue, por um monte de motivos. Não é? Mas aí você consegue terminar a residência, você fala, agora eu vou começar a viver minha vida. Vai nada. Não é? Porque agora você quer casar, você vai constituir família, aí nasce o seu filho. Antigamente nascer filho era fácil, nascia o filho, ele ia crescendo, né? Hoje em dia tem o dentista para colocar o aparelho, tem a psicóloga, tem a psicopedagoga, tem o ortodontista, tem a fonoaudiologista, tem aula de inglês, tem aula de karatê, aula de taekwondo, aula de balé, aula de sapateado, que mais que tem? A gurizada não tem um segundo para brincar, né? Para brincar de quê? Ele não dá. Aí tem o inglês, o francês, o alemão, não é? Então, e quem está pagando tudo isso? O pai, né? E é você. Aí você consegue comprar o seu carrinho e você está feliz, porque você comprou seu primeiro carro zero, tirou o seu Celtinha 0 quilômetros, e alugou uma casa, depois de muito tempo você conseguiu comprar a casa e o tempo está passando. Aí você fala assim, puxa, mas eu estudei tanto, eu quero uma coisa melhor. Aí você vai lá, faz um financiamento, compra um carro mais bonito, uma casa maior, não é? E você fala, agora eu quero um carro melhor ainda. Eu quero uma casa maior ainda. E aí você começa a perceber que cada vez que você compra um carro melhor e maior, você fica menos tempo feliz. Quando você comprou o Celtinha, eu lembro, o meu primeiro carro não foi um Celtinha, foi um Fusca 78. Ele tinha até nome, chamava Willy. O Willy era batizado, ele tinha madrinha. Era um fusquinha cor de burro quando foge. Sabe aquele marrom cor de cocô de criança? Eu amava aquele fusquinha. Eu lavava ele. Eu dei 60 horas de plantão para comprar um toca-fita TDK com bandeja. Para colocar. O pessoal da minha turma sabe como é que é, né? Da minha idade sabe como é que é. Eu dei 60 horas de plantão para comprar aquele TDK. 60 horas. Eu tinha um orgulho daquele Fusquinha, ele me fez feliz durante muito tempo. Aí, depois que eu me formei, terminei a residência, eu consegui comprar meu primeiro carro zero, foi um Gol. Eu fiquei a metade do tempo feliz com o Gol. Depois eu comprei um que tinha vidro elétrico. Eu nem precisava mais fazer assim para o vidro abaixar. E eu fiquei feliz 6 meses. Depois eu comprei um carro automático e eu fiquei feliz 1 mês. A última vez que eu troquei de carro, eu nem fiquei feliz. Eu fiquei pensando, será que eu devia ter gasto essa grana? Não é? A casa, você troca por uma maior e outra maior e outra maior. Chega uma hora que você não tem mais prazer de trocar a casa. Não é? E assim as coisas vão andando. Por quê? Porque vai tudo perdendo um pouco o sentido. Não, agora eu vou viajar, vou conhecer o mundo. Não é? Aí você viaja uma vez, viaja 2, viaja 3, aí você começa a perceber que é mais ou menos tudo igual, os lugares são todos mais ou menos a mesma coisa, as pessoas são iguais em todos os lugares, apesar delas falarem diferente, né? Que é muito chato você chegar num restaurante, abrir o cardápio e não entender patavinas do que está escrito lá, aí você pedir uma coisa, pergunta se é salsicha, o cara fala que é, aí você corta no meio, pula um monte de coisa lá, uns pedaços de artéria, veia, né? Eu fui comer lá em Lyon, me falaram que era o melhor restaurante do mundo e que eu tinha que comer aquele prato lá. Veio uma salsicha com queijo, eu experimentei o queijo, achei ótimo. Quando eu fui cortar a salsicha, pulou uns negócios, parecia que estava vivo lá dentro. Eu não tive coragem de comer aquilo, né? Então isso é que é legal.
para depois dizer, eu comi num restaurante em Lyon. Não é? Muito mais gostoso a carne seca aqui, a carne de sol com cebola que nós comemos ontem, que estava uma delícia. Não é? Por quê? Porque eu cresci comendo isso é que eu gosto de comer. O resto, eles gostam lá porque eles cresceram comendo aquilo lá. Né? Então, o problema é que uma hora você já começa a não ter mais prazer nas coisas que você conquista e você não sabe aonde procurar o teu prazer. Então você vai querer cada vez mais coisas, cada vez você vai trabalhar mais para ter mais dinheiro. Aí você fica estressado e aí você fica frustrado. Porque quanto mais você ganha, menos feliz você fica. Essa é a explicação porque o cara não parou de roubar e de pegar propina depois dos 10 bilhões de dólares. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Por que o cara não parou de roubar depois que ele ganhou dinheiro suficiente para ele, para os filhos e os netos dele morrerem sem trabalhar? Por que ele não parou? Porque ele está buscando a felicidade e ele não encontra. Ele acha que quando ele tiver 1 milhão ele vai ser feliz. Ele tem 1 milhão e ele não é feliz. Aí ele tem mais 1 milhão. Quando ele tiver 2 milhões ele vai ser menos feliz do que quando ele tinha 1. E aí ele tem 10 milhões e ele é 10 milhões de vezes menos feliz do que quando ele tinha 1. Só que o problema é que nem todo mundo cai a ficha de que você está procurando no caminho errado. Ou seja, se você chegou na estrada, escolheu um sentido e a cidade que você está buscando não está chegando, para pensar que você está indo para o lado errado. Que está na hora de você virar o carro para o outro lado, porque o teu sentido está errado. Porque você está procurando a tua felicidade no lugar errado. Mas não, a gente acha que é isso que vai fazer a gente feliz. É ir no shopping comprar roupa, é ir no shopping comprar... A mulher gosta de gastar, todo mundo fala que a mulher gosta de gastar, mas a mulher gosta de gastar com sapato, bolsa e roupa, e cabeleireiro. O homem, ele gosta de gastar com carro, computador, é bem mais caro. A gente compra menos, mas quando a gente compra, a gente gasta mesmo. Né? Então, no final, dá tudo a mesma coisa. É só uma questão de gosto. Mas a gente acha que quando trocar o carro vai ser feliz. Porque quando você era gurizinho, você brincava com o Matchbox lá e você falava, um dia eu vou ter um carro desse grande, eu vou andar dentro dele. Na hora que você conquista é legal, mas depois acaba. Você precisa buscar a sua alegria em outro lugar. Então, qual que é o sentido da vida agora? Sobreviver? Bom, a gente vai falar daqui a pouquinho do Fraternidade Sem Fronteiras, o Andrei vai mostrar um vídeo para vocês. Mas eu estava pensando, vocês sabem quanto que aumentou o índice de suicídio nos últimos 4 anos no planeta? Vocês têm ideia de quanto aumentou? 60%. 60%. É absurdamente alto esse índice. Vocês sabem qual é o índice de suicídio lá em Madagascar? Onde as crianças não têm o que comer, não têm o que vestir? É 0. Elas não têm tempo de pensar em suicídio porque elas estão tentando ficar vivas. Nós estamos nos suicidando porque nós não estamos mais correndo atrás de sobreviver. Dr. Bezerra de Menezes mandou uma psicografia na AMENG, em Minas Gerais, há uns anos atrás, ele dizia assim, nós não estamos mais atrás do pão, nós não estamos mais atrás nem da manteiga, nós estamos atrás da geleia. A gente já tem o suficiente, a gente já tem a necessidade, e o que não é necessário, a gente finge que é. Eu preciso daquele carro, eu preciso daquela bolsa, eu preciso daquela casa. Precisa nada. Você precisa ter um sentido real para a sua vida. Você precisa ter um motivo para levantar de manhã que não seja ganhar dinheiro para comprar mais coisa. Porque as coisas que você está comprando estão mofando no armário. Porque você realmente não precisa delas. Você não precisa mais do que 2 pares de sapato, porque o segundo é o luxo. O primeiro é a necessidade. Você não precisa mais de uma calça jeans ou 2. A terceira, a quarta, a quinta, a sexta, isso é luxo. E eu não estou criticando, não. Você pode ter, você trabalhou, você tem direito. Só não ache que é isso que faz você feliz. Porque aí você está entrando num caminho ruim. Só não ache que isso é mais importante do que quem está do seu lado passando necessidade. Só não perca a sua atenção sobre a realidade. Não se iluda dentro desse auto-engano que é a conquista material. Não é? Então, primeiro era sobreviver, quando você era gurizinho, depois se estabelecer, depois garantir o futuro e depois.
Mais conquistas materiais? Quanto tempo você acha que isso vai demorar para acontecer? E aí você está lá, você comprou o seu carro zero, está todo feliz. Isso aconteceu comigo. Quando eu comprei o meu Fusquinha, o Willy, eu cheguei na minha faculdade lá, com o meu Fusquinha 78, e um amigo meu que morava na República comigo, que tinha muito dinheiro, ele apareceu com um Monza. Um Monza zero, vermelho, com vidro elétrico. O Monza era 2.0 com injeção eletrônica. Uau! Aí eu olhei para o Willy e falei assim, mas você é bem michuruco mesmo, né? Olhei para o meu Fusquinha e falei, mas você, hein? Aí eu pensava assim, o dia que eu tiver um carro com vidro elétrico, aí sim vocês vão ver. É ilusão. É ilusão. Porque passa, entendeu? Então, qual é o verdadeiro sentido da vida? Eu vou dizer para vocês onde eu encontrei o meu. O meu sentido, o sentido da minha vida, eu encontrei quando eu comecei a buscar a transcendência. Alguma coisa tem que ter a mais do que isso, porque não é possível. Ficou tão sem graça, sabe? Eu não tenho mais vontade de trocar de carro, não tenho mais vontade de trocar de casa. Para mim, tanto faz se o sapato está novo, está velho. E aí? O que me dá prazer? O que faz eu levantar de manhã e falar assim, não, eu vou fazer isso porque isso é importante para mim? Vocês já pararam para pensar? O que é importante para você? Eu faço alguma diferença? Se sim, para quem? De que forma? Acabei de sentar ali, ela chegou para mim, pegou, posso pegar na sua mão? Eu falei, pode. Ela falou assim para mim, você não sabe o bem que você faz para minha filha. Nossa, aquilo me deu um prazer tão grande, porque eu pensei assim, é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu levanto de manhã. Eu nem sei direito, porque é que eu que estou aqui. Mas eu estou, vou aproveitar. Não é? Se alguém achou que eu dava conta do recado, eu vou confiar nesse alguém. E vou fazer o melhor que eu posso. Se você gostou, que bom. Se você não gostou, você vai me esquecer também. Não vai fazer diferença para a sua vida. Não é? Mas eu tenho esse sentido, eu achei aonde que eu vou trabalhar. Eu escolhi dar aula, porque eu quero que tenha uma participação, mesmo que pequena, na formação de médicos mais humanos, de médicos voltados para a espiritualidade. Eu quero fazer palestra, porque eu quero contar para as pessoas como eu estou feliz de ter encontrado o Espiritismo, de como eu sou feliz de ter entendido como é que funciona essa história de Deus. Não é? Como é que esse Deus que é tão justo, tão bom, faz nascer gente aleijada? Como é que esse Deus que é tão bom e tão justo faz nascer gente na favela e o outro nascer no palácio? Como é que isso funciona? O Espiritismo me explicou. A reencarnação me explicou. Isso me fez um bem tão grande. E eu quero dividir com quem quiser. Não quiser também não tem problema. Não é? Não tem problema. Eu não preciso ficar nervoso com isso. Isso também é outra coisa que me deixa preocupado, né? Os espíritas brigando entre eles para decidir quem foi quem na outra encarnação. Isso é fofoca espírita. É normal que tenha, porque nós somos reencarnacionistas. Você já não pensou quem que eu era no passado? Vocês não pensaram nisso? Mas só que você deve ter pensado assim, será que eu fui a rainha tal? Será que eu fui o pintor tal, né? Nada, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe a evolução? Ninguém vai para trás, todo mundo só vai para frente. Então, a sua versão, fevereiro de 2018, é a melhor que já existiu. Se você acha que você está porcaria, você não viu nada, olha para trás que você vai ver. Então, agradece que agora você está aqui. E trabalha para um dia você ser alguém que vai fazer alguma diferença. Porque você já faz. Sabe? Todo mundo faz alguma diferença para alguém. E se você parar para ver na sua vida, alguém fez muita diferença para você na sua vida. E às vezes você está aqui e você acha que você não serve para nada, que você... Mas e daí? Porque para um você ajudou. Quando a gente vai ficando bom, a gente vai fazendo diferença para mais gente. Mas para o seu filho, para a sua filha, para o seu pai, para a sua mãe, para um amigo querido, para alguém que você encontrou na rua, para alguém que assistiu sua palestra no YouTube. Não importa. Se você fez uma diferença para alguém naquele momento, você já está encontrando um sentido para você, para a sua vida, para o que você está fazendo. Não é? Então eu quero terminar com essa historinha que o Sérgio Lopes contou. Eu perguntei de onde tinha tirado, ele falou que inventou na hora, então está valendo. Quando você olha no espelho, você vê o quê? Quem que você vê? Eu acabei de falar lá no MIEP Jovem, e eu falei uma coisa que é verdade mesmo, que eu ainda acho que eu tenho 19 anos.
Né? Eu só estou num corpo de 50, mas eu ainda acho que eu tenho 19 anos. O problema é que o mundo não mudou, né? A gente sempre acha que velho é aquele que tem 30 anos a mais que a gente. Né? Então eu estou assim, só achando velho quem tem 80 ou mais. O resto, todo mundo está cheirando a coeiro ainda. Né? Nós estamos começando. E quando eu olho no espelho, eu vejo alguma coisa, mas quem que você vê? Então, a história que o Sérgio inventou é assim: uma vez uma pessoa morreu, passou pelo túnel, chegou lá no céu e queria entrar. Aí apareceu um anjo e falou assim: escuta, você quer entrar? Ele falou: quero. Então é só você me dizer quem você é. E aí você entra. Falei: eu sou o Décio. Né? Não era esse aqui, vamos lá. Eu sou o Décio. Que Décio? Eu não perguntei o seu nome. Eu perguntei quem você é. Não, eu sou o Décio médico, cirurgião. Não, eu não perguntei o que você faz. Eu perguntei quem você é. Eu sou, sei lá, o que eu sou? Eu sou o Décio, eu sou espírita. Não, eu não perguntei sua religião. Eu perguntei quem você é. Está ficando difícil, não está? Pois é, essas coisas, elas não te definem, mas elas te caracterizam. Dá para entender? Porque o que te define é a sua alma, e a sua alma, ela está em transformação. Todos os dias. A gente vai sair do MEP diferente do que a gente entrou. Porque a gente vai aprender e pensar coisas que vão fazer com que a gente se transforme nesse processo. E dentro dessa transformação, a gente vai percebendo coisas diferentes e a gente vai ficando diferente. A gente se transforma em outra pessoa. Mesmo que a gente não perceba. Mas tem as coisas que nos caracterizam. Agora, essas coisas que nos caracterizam, elas que a gente tem orgulho de falar, né? E eu estava vendo ele apresentar a gente, eu fiquei pensando, né? Pode não ser muito bonito falar isso numa reunião espírita, mas eu tenho orgulho dessas coisas que eu conquistei. Porque eu quis elas, e eu fui atrás delas, e eu consegui conquistar. Não é? Eu fiz, outro dia falando assim, tá vendo? Olha o Décio, achou que estava me elogiando. Olha o Décio, fez uma faculdade de porcaria e olha aí, é um cara bom, bem sucedido. Porque eu fiz escola pública, meu pai não tinha dinheiro para pagar a escola particular, eu não ia conseguir entrar numa federal. Aí eu entrei numa escola particular, meu pai se ferrou para pagar o curso para mim. Hoje eu espero que eu dê de volta para ele um pouco de todo o sacrifício que ele fez por mim. Mas eu corri atrás, fui o melhor aluno da minha turma, fiz o doutorado na escola que eu sempre sonhei fazer, que é a Escola Paulista, lá na Federal de São Paulo, e eu conquistei as coisas que eu queria para mim. Como? Me esforçando, dando a minha vontade, o meu esforço para a coisa que eu achava que era importante para mim. Era o meu sentido naquela época. Era o sentido da minha vida era ser médico, era conseguir ser cirurgião. Depois que eu consegui, aí eu fui tendo que renovar. Então, as minhas características hoje, são coisas que eu posso oferecer porque eu consegui conquistar. Então, eu posso oferecer o meu trabalho honesto, eu posso oferecer o que eu estou fazendo agora, que é abrir o meu coração com vocês e colocar o que eu penso, o que eu sinto sobre a vida. Isso daí é o que eu tenho para oferecer. Mas isso não me define, me caracteriza. Porque vocês estão vendo o lado que funciona. Às vezes chega alguém que conhece minha mulher e fala assim, você é sortuda, hein? Casada com dessa, ela fala assim, aham. Né? Ela dorme comigo, acorda comigo, ela me pega de mau humor. Ela sabe bem quem é o Décio. O Décio não é nenhum santinho do pau-oco, né? Que faz palestra. Não, eu acho aquele cara o máximo. Porque você só vê uma fração, né? A fração que está aparecendo, que está brilhando, mas a hora que o bicho pega, você não está perto para ver. E todo mundo é assim. Eu tinha uma amiga que ela falava assim, ninguém é totalmente bom nem totalmente ruim. E quando alguém fazia alguma coisa, você fala, putz, esse cara é legal, né? Ela falava assim, mas ele deve ter alguma coisa de ruim. Eu falava, pessimista. Aí quando alguém falava, putz, esse cara não presta para nada, você viu que eu falava, mas ele deve ter alguma coisa de bom. Eu falava, é um otimista incorrigível. Na verdade, quando você está no meio, é que você está no lugar certo. Porque ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente ruim. E aí, eu peguei esse texto do Emmanuel, que foi psicografado pelo Chico, e ele fala bem isso que eu queria trazer para vocês, no livro da Esperança. Um dia, nas alfândegas da morte, ou seja, quando eu estiver desencarnando,
toda a bagagem daquilo que não necessitar ser-te-á confiscada. Entretanto, as leis divinas determinarão recolhas com avultados juros de alegria tudo o que destes, do que és, do que fazes, do que sabes e do que tens, em socorro dos outros. Isso que hoje te caracteriza vai ser os juros, o lucro, do que você vai levar para o outro lado, desde que você tenha usado isso em favor dos outros, não em teu favor único. É isso que vai te dar de lucro, de dividendos, para quando você retornar para a parte espiritual, de verdadeiro, dentro daquilo que você conquistou na tua luta terrena. E eu termino com a imagem dessa pessoa que fez a diferença para mim. Ela que fez a divisão de águas entre antes e depois na vida do Décio, nessa encarnação do Décio. Foi quem me convidou para fazer esse trabalho e quem me disse que eu tinha essa utilidade, que eu podia fazer alguma coisa que me desse sentido por um tempo muito maior da minha vida do que trocar de carro, trocar de casa ou fazer uma viagem. A doutora Marlene Nobre. Muito obrigado.